Aqui é o professor Lorival e estamos apresentando a nossa aula no formato de vídeo devido a dificuldades no encontro nas aulas presenciais. A aula de hoje se refere à unidade 2, seção 1 e 2, que trata da mudança de coordenadas na integral dupla. O conteúdo da aula refere-se à coordenada polar e à parametrização que leva do sistema de coordenada cartesiana para a coordenada polar. Antes de dar início ao sistema de coordenada polar, vamos retomar as coordenadas cartesianas. Então, o sistema de coordenada cartesiana é um sistema formado por duas retas ortogonais entre si, onde nós temos na reta horizontal e a reta vertical, a reta y ou a ordenada. O objetivo nesse sistema é localizar pontos através de um par ordenado x, y, como por exemplo o ponto P4, 3. O significado desse ponto, nós sabemos, significa que o ponto está a 4 unidades do eixo y e a 3 unidades do eixo x. Traçando um segmento de reta que liga a origem ao ponto, nós percebemos que forma-se aqui um triângulo retângulo, o que, utilizando o teorema de Pitágoras, nos permite calcular facilmente essa distância, porque a distância OP é a hipotenusa em um triângulo retângulo, e pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, OP, o quadrado de OP é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso nos permite calcular que OP mede 5. Ora, se OP mede 5, podemos imaginar então uma circunferência centrada na origem do sistema de raio 5. E sobre essa circunferência nós não temos apenas o ponto OP, temos vários outros pontos, como destacado aqui, por exemplo, o ponto P1 de coordenadas 4, menos 3. Embora nós tenhamos vários pontos sobre a mesma circunferência, apenas o ponto P4, 3 é o único em que a abertura do ângulo entre o eixo OX e OP tem este ângulo φ. Qualquer outro ângulo, qualquer outro ponto, por exemplo, o ponto P3, a abertura entre o eixo OX e o segmento OP3 tem um outro ângulo φ. Ou seja, o nosso ponto P3 ele pode perfeitamente ser caracterizado por esse outro ângulo φ, da mesma forma que o nosso P também é caracterizado por esse ângulo φ. O mesmo raio, mas estão com arcos diferentes. Então, nós temos aí uma característica que caracteriza especificamente cada ponto a partir da distância que ele está em relação ao centro e do arco φ que ele define. E utilizando os conhecimentos da geometria e considerando que OP é a distância do segmento, é a distância do centro ao ponto P, que pode ser considerado como raio de uma circunferência, e que o ângulo φ é o ângulo de abertura entre o eixo OX e o segmento OP, nós podemos escrever pelo teorema de Pitágoras que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado, portanto, OP ao quadrado. Isto é uma equação geral de uma circunferência de raio r. Ainda da geometria, nós temos que, em relação ao ângulo alfa, o valor de y é cateto oposto em um triângulo retângulo. E o cateto oposto sobre a hipotenusa define para nós a razão seno de φ. Então, nós podemos dizer então que y é r seno φ. Da mesma maneira, o valor de x é o cateto adjacente nesse triângulo. E o cateto adjacente sobre a hipotenusa é o cosseno de φ. Então, eu posso dizer que x é r cosseno φ. Essas três informações nos permitem criar um outro sistema de representação,
o sistema de representação em coordenada polar. Então é claro que neste novo sistema de representação, a grade de representação dos pontos é diferente do cartesiano. Nós vamos tomar como parâmetros a abertura entre os arcos em relação ao eixo OX e o segmento OP, que nós vamos definir então em radiano. Temos aqui abertura de π sobre 12, π sobre 6, que equivale a 2π sobre 12, π sobre 4, que é 3π sobre 12, π sobre 3, que é 4π sobre 12, π sobre 2, que é 6π sobre 12, e assim sucessivamente. E a distância do ponto O aos pontos definido através das circunferências de raio 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, as coordenadas polares é um outro sistema de referência onde nós representamos, nós localizamos o ponto pelos parâmetros a distância r da origem ao ponto e a abertura φ entre o eixo OX e o segmento OP. Vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, ponto 5, 3, 5 π sobre 3. Estamos dizendo que a distância, o raio é 5, então a distância do ponto OC vale 5, então está sob uma circunferência de raio 5, com a abertura de π sobre 3 radianos, ou seja, equivalente a 60 graus. Então, só há um ponto que está a 5 centímetros da origem e que mantém a abertura π sobre 3. Vamos analisar outros exemplos. O ponto A, de coordenada 3π sobre 6, é um ponto que está localizado sob uma circunferência de raio 3, logo a distância do centro ao ponto A é de 3 unidades, com uma abertura de ângulo entre o eixo X e o segmento de OA de π sobre 6, ou seja, equivalente a 30 graus. Outro exemplo, um ponto B, que está sobre a circunferência de 3 unidades, logo a distância de O a B é igual a 3, sobre uma abertura de arco de π sobre 3, o que equivaleria a 60 graus. Vamos considerar agora um caso interessante. O ponto C, de coordenadas 3, 3π sobre 4. 3π sobre 4 ele é maior do que π sobre 2, ou seja, ele está numa região além de π sobre 2. Então, temos aqui indicando o arco equivalente a 3π sobre 4. Como obter este arco? Uma vez que eu sei que o nosso ponto está sobre a circunferência de raio 3. Há várias estratégias. Uma delas é, considerando o nosso arco é de 3π sobre 4, portanto, denominador 4, localizando na grade trigonométrica o arco de π sobre 4 está aqui. Traçando uma paralela ao eixo X, que passa pelo ponto 3π sobre 4, nós vamos ter sobre a mesma circunferência este ponto aqui, que é o ponto equivalente a π menos π sobre 4, uma vez que a abertura neste arco é exatamente igual a este. Portanto, o nosso ponto, então esta é a posição do ponto C, 3π sobre 4. Ainda considerando pontos que não estão na região do primeiro quadrante, ou seja, entre 0 e π sobre 2, vamos analisar o ponto 3, 7π sobre 6. 7π sobre 6 equivale a um arco de π somado a π sobre 6. Para obter a posição deste ponto, basta traçar, acompanhar o diâmetro que passa por π sobre 6, sobre a circunferência de raio 3, está aqui o nosso ponto.
De forma que, analisando os 4 pontos representados, nós temos aqui o ponto B, 3π sobre 3, o ponto A, 3π sobre 6, o ponto C, 3π sobre 4, o ponto D, 7π sobre 6, todos sobre a mesma circunferência de raio 3, mas todos com abertura, com arcos diferentes. É claro que se nós temos dois sistemas de representação, de coordenada polar e de coordenada cartesiana, para representar o mesmo objeto, que é um ponto, nós temos que ter uma forma de relacionar esses dois objetos. Isso se faz através de um sistema de parametrização que converte um ponto P de Rφ em um ponto P de xy. E como nós já vimos anteriormente, né, isso foi definido nas telas iniciais, o nosso sistema será dado por x igual a r cosseno φ e y igual a r seno φ, com o φ variando de 0 a 2π. E r ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos aplicar isso, então, na conversão de um ponto em coordenada polar para coordenada cartesiana. Vamos pegar como exemplo o nosso ponto A, 3π sobre 6. O ponto A, 3π sobre 6, tem r igual a 3 e arco φ, π sobre 6. Aplicando o nosso sistema de conversão, de parametrização, x igual a r cosseno φ, y igual a r seno φ, nós temos, então, que o nosso sistema de conversão, o nosso ponto A será x que multiplica r cosseno φ, portanto, x igual a 3 vezes π sobre 6, que é igual a 3 vezes raiz 3 sobre 2, que é igual a raiz 3 sobre 2. Ou y igual a 3 seno π sobre 6, que é 3 vezes meio, ou seja, 3π sobre 2. Usando a calculadora, nós temos algo parecido. Só que, ao invés da razão ser dada em fração, ele será dado em decimal. Então, nosso ponto x terá 2,58 e nosso y 0,5. Nosso ponto A, portanto, será raiz de 3 sobre 2, 3,5 ou 2,58, 0,5. Da mesma forma que nós podemos relacionar um ponto em xy para um ponto em P de Rφ, ou seja, de coordenada cartesiana para polar e vice-versa, podemos relacionar uma curva gerada por uma função f de xy, que nós vimos determinar uma coordenada z no sistema R3, dada, por exemplo, por 1 menos x ao quadrado menos y. Bom, a parametrização se dará através do mesmo sistema. Nós sabemos que x é r cosseno φ, y é r seno φ, e que r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, se f de xy, que é z, é 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, então z vai ser 1 menos o quadrado de r cosseno φ menos y, que é r seno φ. Aplicando a distributiva dos expoentes, nós temos então que z é 1 menos r ao quadrado cosseno ao quadrado de φ menos r seno φ. Essa função está pronta, não dá para simplificar mais. Vejamos então um novo exemplo. A função z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4. Bom, x é r cosseno φ, e y r seno φ. Portanto, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4 será quadrado de r cosseno φ mais quadrado de r seno φ menos 4. Desenvolvendo esta relação, nós temos então que z é o quadrado de r vezes cosseno ao quadrado de φ, mais o quadrado de r vezes o quadrado do seno de φ menos 4. Como as duas expressões têm em comum o r ao quadrado, eu posso colocá-lo em evidência. Então, r ao quadrado multiplica o quadrado do cosseno de φ mais o quadrado do seno de φ,
menos 4. Lembrando, esta é uma relação fundamental da trigonometria e ele vale 1. Portanto, r² vezes 1 dá r². Menos 4, então z é r² menos 4. Nesse ponto, nós damos uma parada para exercícios, para que se aplique o que foi discutido até o momento. Temos aí 2 exercícios e espero que vocês pratiquem. E em seguida nós vamos colocar a segunda parte da nossa videoaula.